Se você já é inscrito nesse canal aqui há mais tempo, você provavelmente já me ouviu falar sobre buy and hold, investimento de longo prazo, e talvez você não faça a menor ideia do que é de fato o buy and hold, ou então tem um conhecimento bem superficial. Nesse vídeo aqui, eu quero resolver o seu problema de uma vez por todas e colocar todos os pingos nos is. Eu vou te explicar o que é o buy and hold, o porquê ele é a melhor estratégia de investimentos a ser adotada na bolsa de valores, a estratégia que os maiores investidores da história adotaram nos seus investimentos, e também vou te contar quais são os 10 princípios dessa metodologia que jamais podem ser violados. E aproveitando aqui o nosso começo de vídeo, se você ainda não for um inscrito desse canal, se esse daqui for o primeiro vídeo que você assiste, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. E se você se interessa por assuntos como esse, eu já queria te pedir de antemão aqui para deixar o like nesse vídeo e se inscrever aí embaixo no botão vermelho, porque assim você passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos. E sem mais enrolações, vamos logo pro assunto do vídeo. O que é esse tal de buy and hold? Em uma tradução literal, seria basicamente comprar e segurar. Não tem muito segredo, a metodologia é justamente essa. É uma estratégia de investimentos de longo prazo com foco na compra de ativos e no carrego desses ativos por um longo período de tempo, de preferência por toda a vida. E isso daqui pode ser aplicado com qualquer investimento, com ativos de renda fixa, com ações, fundos imobiliários, ouro, criptomoedas, tanto faz. É você comprar ativos e segurá-los por um tempo indeterminado. E aí é claro que nós vamos ter várias subdivisões do buy and hold. O buy and hold em si é uma filosofia genérica de investimentos que basicamente determina que o investidor deve comprar ativos e segurá-los por um longo período de tempo. Só que nós precisamos entender como escolher esses ativos, quais são os critérios que devem te levar a comprar um ativo e não outro. E aí nós vamos ter várias subdivisões, como por exemplo o Quality Investing, que é a estratégia que eu utilizo aqui no canal, que basicamente consiste em você comprar ativos de alta qualidade, o Value Investing, que é aquela que tenta achar ativos baratos que estão descontados e etc. Existem infinitas filosofias diferentes dentro do buy and hold, infinitas subdivisões do buy and hold, mas todas elas possuem esse ponto em comum, que é o foco no longo prazo, e esse daqui é o ponto em comum que foi compartilhado pelos maiores investidores da história. Independente de qual foi a filosofia, a subdivisão que eles adotaram, se foi Quality Investing, Value Investing ou qualquer outro, todos eles possuíram ou ainda possuem raízes no buy and hold. E como diria Isaac Newton, se eu vejo mais longe é porque estou de pé nos ombros de gigantes. Se os maiores investidores da história adotaram essa metodologia do buy and hold, quem sou eu para desviar desse caminho, né? Mas como eu sei que argumento de autoridade não é prova científica de absolutamente nada, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição que eu já trouxe pro canal que vão te ajudar a entender o porquê o buy and hold é a melhor estratégia de investimentos que existe. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu sugiro que você leia esse livro aqui, o Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Ele traz alguns estudos bem interessantes também, como esse que eu vou colocar na tela aí agora, que provam por A mais B a eficiência e a superioridade do buy and hold frente a outras estratégias de investimento. E dito isso daí, vamos então aqui pro centro do nosso vídeo e o que você provavelmente está esperando, os 10 princípios do buy and hold que jamais podem ser violados. Esses 10 princípios aqui devem guiar toda a sua postura dentro da bolsa de valores e a sua mentalidade acerca dos seus investimentos. Se você seguir à risca isso daqui, pode ter certeza que seus resultados lá no longo prazo vão ser satisfatórios. Vamos lá, o primeiro princípio é o seguinte: o que te enriquece não é a bolsa de valores, o que te enriquece é o seu trabalho e os seus aportes constantes, se possível, cada vez maiores. Já é um balde de gelo na cara, né? O primeiro princípio já te diz aqui que você não vai enriquecer com a bolsa de valores. Isso daqui é triste, é desanimador, mas é a verdade. O seu trabalho é o que mais importa, então dedique a maior parte do seu tempo para isso, porque na teoria, quanto mais você trabalha, mais chance de ganhar dinheiro você tem. E é claro que ganhando mais dinheiro, mais você consegue aportar mensalmente nos seus investimentos. No longo prazo, é esse aporte maior que vai fazer a grande diferença. Se nós fizermos a comparação de dois cenários diferentes, isso daqui fica bem claro. Dá uma olhadinha na tela aí agora que vai aparecer dois cenários para você comparar. Vamos considerar aqui um primeiro cenário em que você consegue fazer um aporte mensal de R$500. Todo mês você investe R$500 na bolsa de valores e digamos que você consiga uma taxa de rentabilidade anual média de 15%. Fazendo os cálculos aqui do seu resultado futuro em 30 anos de investimento, aportando R$500 por mês com a taxa de rentabilidade anual média de 15%, nesses 30 anos de investimento você acumularia uma quantia de R$2.783.240,67. Guarda esse valor aí porque a gente vai comparar ele com um segundo cenário em que você consegue fazer um aporte mensal maior. Ao invés de ser um aporte mensal de R$500, você vai fazer um aporte mensal de R$1.000. E para compensar, nós vamos reduzir aqui a taxa de rentabilidade anual média que você tem. No primeiro cenário, você conseguiria uma taxa média de rentabilidade anual de 15%. Nesse daqui, nós vamos colocar 12% e
hipoteticamente. Então a gente está compensando aqui, você consegue fazer um aporte mensal maior, mas você tem uma rentabilidade menor. E o período do investimento aqui vai ser o mesmo. Vamos fazer os cálculos para 30 anos de investimento. Se você fizer as contas aqui da mesma forma que a gente fez para o primeiro cenário, você vai ter acumulado, depois de 30 anos de investimento, uma quantia de R$ 3.051.991,56. Você percebe que mesmo tendo uma rentabilidade maior no primeiro cenário, você terminaria com menos dinheiro do que no segundo cenário, simplesmente porque aportou menos mensalmente, porque ganhava menos dinheiro, porque talvez trabalhava menos. O segundo princípio é o princípio do tempo. O tempo aqui é o rei do jogo e os seus primeiros aportes são muito importantes. Quando nós investimos na bolsa de valores, nós estamos expondo o nosso capital ao efeito dos juros compostos e os seus primeiros aportes vão ser os mais potencializados por esse efeito. Quanto mais tempo passa, mais você multiplica o seu dinheiro investido na bolsa de valores. Então você precisa parar de enrolar e começar a investir logo. O terceiro princípio é o do risco e o da rentabilidade. Você precisa saber que o risco que você corre nos seus investimentos e a possibilidade de retorno que você tem com eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior for o risco de um investimento que você está fazendo na bolsa de valores, maior é o retorno esperado que você tem com ele, e vice-versa. Quanto menor for o risco, menor vai ser esse retorno esperado. Isso daqui é uma regra, digamos, absoluta que não pode ser ferida, e você consegue observar isso daqui nos mais variados exemplos dentro da bolsa. O quarto princípio é o princípio da diversificação. Você precisa diversificar ao máximo seus investimentos. No terceiro princípio que a gente acabou de ver, eu comentei com você sobre risco e retorno, e a diversificação é a melhor ferramenta que a gente tem dentro da bolsa de valores para reduzir o risco geral da nossa carteira de investimentos. Uma carteira que é muito concentrada, que tem poucos ativos, poucas ações, por exemplo, ela pode sim aumentar a sua rentabilidade esperada, o retorno que você espera ter com os seus investimentos, mas de acordo com o terceiro princípio que a gente acabou de ver, ela também eleva o risco geral da sua carteira, o risco geral do que você está fazendo na bolsa de valores. O quinto princípio funciona mais como uma dica: não dê tanta relevância para a rentabilidade da sua carteira, ela atua como um fator secundário. Como a gente já viu nos exemplos lá do primeiro princípio, aqueles dois cenários de investimento, a sua capacidade de ganhar dinheiro importa muito mais do que a sua capacidade de rentabilizar melhor o seu dinheiro. Então você não precisa ficar perdendo 3 horas do seu dia fazendo análises complexas de investimento ou olhando a rentabilidade da sua carteira toda hora, porque isso daqui no longo prazo não é o que vai importar. O que importa de verdade no longo prazo é a sua capacidade de fazer aportes cada vez maiores na bolsa de valores. E para fazer aportes cada vez maiores, você precisa ganhar mais dinheiro. Para ganhar mais dinheiro, você precisa trabalhar. Então o que importa no longo prazo é o seu trabalho. E se o que importa é o seu trabalho, é nele que você deve focar. Não perca tempo com coisas que não trazem ou trazem muito pouco resultado. O sexto princípio é o princípio do foco. Você precisa focar exclusivamente o tempo inteiro no longo prazo. Ao longo da sua jornada vão surgir aqueles investimentos milagrosos, ou que eu gosto de chamar de modinhas de investimento, como opções binárias, como aposta esportiva, como o Bitcoin já foi um dia, não dizendo aqui que o Bitcoin é uma alternativa ruim de investimento, mas você tem sempre que estar atento a essas modinhas que surgem como uma grande febre no mundo. E da mesma forma que surgem essas modinhas, vão surgir também aquelas ações que dobraram de valor no mês passado, que se multiplicaram por 10 vezes, aquelas promessas de ações que vão se valorizar 10.000% até o final do ano e etc. Sempre, e isso daqui é uma regra, sempre vão existir essas tentações conforme você vai investindo. Mas a verdade é que você precisa esquecer todas essas diquinhas, todos esses milagres, porque isso não faz diferença no longo prazo. O que faz a diferença de fato é um bom método de investimento, que não necessariamente precisa ser o melhor, aliado a muito trabalho. Isso daqui é algo que você não pode esquecer. Você precisa lembrar o tempo inteiro que o que te enriquece é o seu trabalho. O sétimo princípio é um de fora da bolsa de valores, é o princípio da saúde. Você precisa cuidar da sua saúde, até porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, investir não é um sinônimo de abdicar de viver. A gente está falando muito de longo prazo aqui, mas a verdade é que se você não cuida da sua saúde, você não tem longo prazo para viver e para colher os frutos dos seus investimentos. Então cuidar de si mesmo é algo que é muito importante. E além disso, é claro que cuidar da sua saúde também pode te ajudar em outros aspectos da sua vida, como um aspecto que é muito importante, o de ganhar mais dinheiro. Se você se exercita e come bem, por exemplo, você vai ter mais disposição e mais energia para trabalhar. E trabalhando mais, você tem uma possibilidade maior de ganhar mais dinheiro. O oitavo princípio é o que eu gosto de chamar de princípio do sabonete, e ele diz respeito ao seu patrimônio total investido. O seu patrimônio total investido é como um grande sabonete. Quanto mais
você gira, menos você tem. E essa daqui é uma das maiores verdades que eu posso conceber sobre investimentos de longo prazo. Fazer o buy and hold é você comprar ativos, ações, por exemplo, e segurar essas ações por um longo período de tempo, de preferência tempo indeterminado. Se você fica mexendo demais nisso daqui, se você compra uma ação hoje, por exemplo, e vende amanhã, na semana que vem recompra para vender novamente, você não está fazendo buy and hold. Você não está nem construindo patrimônio de fato, mas destruindo ele. Porque toda vez que você compra e vende uma ação, você precisa arcar com os custos que estão envolvidos no processo, as taxas e os impostos, por exemplo. Pode parecer um custo insignificante, mas no longo prazo, esses pequenos custos, esses pequenos gastos fazem muita diferença. Então esse daqui que é o princípio: patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. O nono princípio, chegando aqui no final, é o princípio da paciência. E ele basicamente determina que você precisa ter paciência, porque algumas coisas simplesmente levam tempo. Esse daqui, na minha visão, é o princípio mais simples de todos, mas ao mesmo tempo é o mais complexo de ser absorvido. E isso daqui talvez porque nós, seres humanos, nós temos uma mentalidade imediatista. Nós queremos tudo pra hoje, e esperar um longo prazo é algo muito difícil de ser feito. Mas você precisa lutar contra isso, você precisa resistir a essas tentações, sempre pensar no longo prazo e deixar, é claro, o tempo agir, o tempo fazer o seu trabalho. E por fim aqui, o 10º princípio do buy and hold é o princípio do círculo de competência, ou então o princípio da humildade intelectual, pode chamar como você quiser. O círculo de competência é um termo que é cunhado pelo Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, e ele basicamente determina que todas as pessoas possuem algumas afinidades, algumas competências naturais que devem ser exploradas. Ele diz para você imaginar como se essas competências formassem um círculo ao seu redor em que estão contidas todas as coisas que você domina ou tem uma maior afinidade, uma maior facilidade para aprender e executar. E esse 10º princípio aqui, ele basicamente determina que você deve permanecer no seu círculo de competência quando você for investir. Você só deve investir naquilo que você entende, naquilo que você conhece. Você jamais deve se aventurar por aquilo que você não faz ideia de como funciona. Se você é um médico, por exemplo, trabalha no setor de saúde há 10, 15 anos, talvez você devesse começar a investir pelas empresas que você tem afinidade, pelas empresas que estão inseridas no setor de saúde. Isso daqui que seria aplicar o círculo de competência. E essa daqui que é a ideia por trás do 10º princípio do buy and hold. É uma ideia bem simples, mas é muito verdade e, na minha visão, é uma das mais importantes desse vídeo. Bom, então chegamos até o final aqui. Se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Você não tem ideia de como você ajuda a fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, e você também passa a receber as notificações dos meus próximos vídeos, o que é bom pra você e pra mim. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo no meu Instagram. Eu tô todos os dias postando muito conteúdo de qualidade e interagindo nos stories, então passa a me seguir lá também, que eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar o meu trabalho. Aqui na tela agora eu vou estar colocando outro vídeo que eu já trouxe pro canal, muito interessante também, sobre ações, sobre investimento de longo prazo. Eu recomendo que você assista na sequência se você quiser continuar aprendendo. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.